Fala boleiragem, tamo junto para mais um vídeo aqui no canal. Então, como eu sempre digo, se tem vídeo no canal, tem que ter o seu joinha, você tem que se inscrever, né? Você tem que deixar e ativar o sininho de notificação, você tem que deixar um comentário, porque nos ajuda, tá bom? Então faça isso, o joinha, se inscreve e ative o sininho, tá bom? Isso nos ajuda demais na conta. Esse vídeo é um oferecimento da lanchonete Big Lanches, trazendo um perfeito e variado cardápio em lanches. Vá ao aplicativo de delivery Aibu aqui de Mantenópolis e veja todo o cardápio maravilhoso que a lanchonete tem. Ou ligue 27 99917 3986. E também esse vídeo é um oferecimento da Alempec, muita qualidade de material de papelaria e equipamentos para o seu escritório, com preço super acessível, empresa séria que tem o desejo de te atender. Ligue 27 9978 7144. Então, gente, vamos lá. Você deve estar se perguntando, por que você não falou do, do segundo jogo, do jogo entre Real Madrid e City pela Champions League? Eu, sinceramente, gente, eu não sou digno de falar do confronto daquele. Que jogo! Os dois jogos foram jogaços aí, o Real Madrid passou, né? Eu não sou digno de falar desse jogo. Hoje eu vim aqui para falar de uma treta que tá rolando aí, na última quinta-feira. Saiu uma frase do Jorge Jesus aí, o Jorge Jesus que foi técnico do Flamengo, português, dizendo que se o Flamengo quiser acertar com ele, quiser que ele seja o treinador, o Flamengo tem até o próximo dia 20, porque depois ele vai resolver a vida dele. Uma declaração de uma polêmica enorme, causou um alvoroço muito grande, porque isso era uma conversa informal com um jornalista, e o jornalista, segundo o Jorge Jesus, vazou. Ou seja, o Jorge Jesus ele não desmentiu o que foi publicado, o que foi falado. Ele apenas disse que foi um vazamento, ou seja, foi uma conversa, ele achou que seria confidencial, o cara acabou vazando, né, a conversa. E isso causou um transtorno muito grande. Causou um transtorno com o staff do Flamengo, do Paulo Souza, o próprio técnico, que hoje é treinador do Flamengo, Paulo Souza, não gostou nem um pouco do que aconteceu. Mas vamos analisar aí detalhe por detalhe dessa situação. O Jorge Jesus falou isso, criticou o elenco do Flamengo, falando do Ilharão, falou do João Gomes, criticou muito o elenco do Flamengo, colocou o Flamengo em saia justa, né? Porque a torcida é unânime em relação ao Jorge Jesus, porque ele teve uma passagem brilhante e assim, parece que ele deixou no ar, ó, eu só não vou pro Flamengo porque a diretoria não quer. Então a torcida ela fica muito brava com uma situação dessa, ou seja, porque a torcida quer o Jorge Jesus, na sua maioria, né? Só que vamos a alguns fatos que aconteceram. Vamos voltar um pouquinho. Jorge Jesus fez uma temporada 2019 brilhante, brilhante, brilhante. Em 2020, assim que ele vence o estadual, ele renova o contrato com o Flamengo. E na cláusula tinha o seguinte: olha, se aparecer uma proposta do time europeu, eu vou sair do time europeu. Eu não vou ficar. E não deu 3 semanas, o cara vazou, o cara foi embora. Eu acho que ele quis usar o Flamengo de escada para ir para a Europa, para tentar a vida na Europa. Isso é muita sacanagem com o time. Só que deixa eu voltar um pouquinho antes. Vocês lembram que o Flamengo já negociava com Jesus, tendo o Abel como técnico? Lembram? Então, depois do Jesus, ó, vaza. Tudo bem, eu não estou questionando o Jesus organizando a equipe dentro de campo. Eu estou analisando o Jesus que é meio complicado de entender, porque ele sempre deixa o clube na mão, ele sempre deixa o clube em saia justa. Ou seja, teve começou com essa questão com o Abel, negocia com Jesus antes de demitir o Abel, depois ele renova e vai embora. Não dá para entender o que acontece com Jesus. E depois, agora, no final do ano de 2021, o Flamengo foi
para Portugal para tentar o Jesus, tentar de todas as formas trazer, porque estava nítido isso, né? Ele ficou fazendo graça, não quis até que o Flamengo contratou o Paulo Souza. É, e o Paulo Souza veio. E agora eles soltam uma dessas. Existem duas preocupações. Como que a torcida vai reagir? O Flamengo tem clássico no próximo domingo contra o Botafogo. Então, assim, como que a torcida vai reagir em relação a essas situações? E outra, será que o Flamengo não está fazendo com o Paulo Souza igual fez com o Abel Braga? Já negociando com o Jorge Jesus, tendo o Paulo Souza como técnico? Então, assim, são situações para a gente pensar o que vai acontecer. A diretoria já disse que Paulo Souza, que banca o Paulo Souza, que ele é o treinador. Eu acho que tem que ser assim, porque o Jorge Jesus, na minha opinião, não vai fazer o mesmo trabalho que fez em 2019. Vai passar longe, porque aquilo foi algo muito fora da curva. Vai passar longe do que foi 2019. Então, assim, a gente fica nessa expectativa do que vai acontecer. A diretoria bancou o Paulo Souza, como eu disse, mas quantas vezes no futebol brasileiro a gente vê a diretoria, vai lá, banca o treinador, daí 2 dias o cara tá na rua. Lembrando que o Paulo Souza tem uma multa milionária para ser paga, né? São várias cifras aí para pagar o Paulo Souza caso ele saia do Flamengo. Então são situações a se pensar. O Eric Faria, do Grupo Globo, ele disse ontem que o presidente Landim ele quer o Jesus, mas o Bruno Spindler e o Braz, eles querem manter o Paulo Souza. Ele disse na fala dele que se vir o Jesus, sai o departamento de futebol inteiro. Então, assim, é muito mais complexo essa situação do que a gente imagina. Então, assim, eu achei muito inconveniente da parte do Jorge Jesus. Na verdade, inconveniente desde quando ele saiu lá em 2020, muito inconveniente da parte dele, essa declaração, colocando a diretoria em saia justa, colocando o Paulo Souza em saia justa e trazendo toda a torcida contra todo mundo. Então, eu achei de uma infelicidade enorme do Jorge Jesus a declaração dele. Tá bom? Então, essa é a análise, essa mais ou menos apurando o que está acontecendo aí. Tentei relatar para vocês aqui e trazer minha opinião em relação a essas coisas, tá bom? Então, como eu disse, deixa o joinha aí e obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal. Um abraço, gente!